Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia no livro de Neemias, capítulos 10, capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Neemias 10. Por todos esses motivos, contratamos uma aliança sagrada, que redigimos por escrito, e onde os nossos chefes, levitas e sacerdotes vão colocar o seu selo. Eis os que apuseram o seu selo: Neemias, o governador, filho de Elquias. 28 sacerdotes: Sedecias, Saraías, Azarias, Jeremias, Fazur, Amarias, Melquias, Ratos, Sebenias, Meluque, Harim, Merimute, Abdias, Daniel, Genton, Baruque, Mozolão, Abias, Miamim, Másias, Belgai, Semeias, Levitas, Josué, filho de Azanias, Benum, dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus irmãos, Sebenias, Odaías, Selita, Falaías, Hanã, Mica, Rubi, Razébias, Zacur, Serebias, Sabânias, Odaías, Bani, Banino, chefes do povo, Faros, Faate Moabe, Elão, Zetu, Bani, Boni, Asgede, Bebai, Adonias, Begoai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odaías, Razum, Bezai, Haref, Anatote, Nebai, Megfias, Mozolão, Razir, Mesisabel, Sadoc, Gedua, Feltias, Hanã, Anaías, Ogeias, Ananias, Hassubi, Alóis, Falea, Sobeque, Reum, Razebna, Maásias, Equias, Hanã, Anã, Meluque, Harim, Baana. O resto do povo, os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, natineus, e todos os que estavam separados dos povos estrangeiros para seguir a lei de Deus, suas mulheres, filhos e filhas, todos os que estavam em idade de conhecer e compreender. Juntaram-se aos seus irmãos, as pessoas importantes, e se comprometeram com juramento a caminhar segundo a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, seu servo, a observar e a praticar todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, suas ordenações e leis. Prometemos não dar nossas filhas aos habitantes da terra e não tomar suas filhas para os nossos filhos. Nada comprar da terra, em dia de sábado ou em dia de festa, se trouxessem para vender, naqueles dias, mercadorias ou quaisquer gêneros alimentícios que fossem. Impusemo-nos a obrigação de pagar cada ano o terço de um ciclo para o serviço do templo. Os pães da proposição, a oblação perpétua, o holocausto perpétuo, os sacrifícios dos sábados, das neomênias e das festas, as coisas consagradas, os sacrifícios expiatórios em favor de Israel, e para todo o serviço da casa de nosso Deus. Tiramos a sorte, sacerdotes, levitas e o povo, para a repartição da oferta da madeira, a fim de que cada família, por sua vez, em cada ano, nas épocas determinadas, trouxesse ao templo o material necessário para manter aceso o fogo do altar do Senhor, nosso Deus, de conformidade com o que está escrito na lei. Tomamos o compromisso de levar ao templo, cada ano, as primícias de nosso solo e as de nossos campos. De apresentar igualmente aos sacerdotes que fazem o serviço da casa de Deus, como está prescrito na lei, os primogênitos dos nossos filhos e de nossos rebanhos, e os primogênitos de nossos bois e de nossas ovelhas. Do mesmo modo, de levar aos sacerdotes, nas salas da casa de Deus, as primícias de nossos alimentos, nossas oferendas, assim como dos frutos de todas as árvores, do vinho e do azeite. Um sacerdote da linhagem de Arão acompanharia os levitas quando recebessem o dízimo. Porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer para essas salas as primícias do trigo, do vinho e do azeite. Neemias 11. O repovoamento de Jerusalém. Estabeleceram-se os chefes do povo em Jerusalém. O resto dos israelitas tirou a sorte, a fim de que um entre 10 viesse habitar em Jerusalém, na cidade santa, enquanto que os 9 outros ficariam nas demais cidades. O povo abençoou todos aqueles que se decidiram espontaneamente a vir habitar em Jerusalém. Eis os chefes de família da colônia que se estabeleceu em Jerusalém:
nas cidades de Judá, israelitas, sacerdotes, levitas, natineus e os filhos dos escravos de Salomão estabeleceram-se cada um em sua propriedade, na sua cidade. Estabeleceram-se em Jerusalém filhos de Judá e filhos de Benjamim. Entre os filhos de Judá, Ataías, filho de Azião, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Malaliu, dos filhos de Fares. E Maásias, filho de Baruque, filho de Colhosa, filho de Résias, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Sela. Total dos filhos de Fares que habitaram em Jerusalém, 468 homens valentes. Eis os filhos de Benjamim: Selum, filho de Mosolão, filho de Joede, filho de Fadaías, filho de Colaías, filho de Maásias, filho de Etil, filho de Isaías. E depois dele Gebai, Selai, ao todo, 928. Joel, filho de Zecri, era o chefe, e Judá, filho de Senua, o segundo comandante da cidade. Entre os sacerdotes, Idaías, filho de Joiaribe, Jaquim. Saraías, filho de Eucias, filho de Mosolão, filho de Sadoque, filho de Meraiote, filho de Aquitobe, príncipe da casa de Deus. E seus irmãos que trabalhavam no serviço do templo, 822. E seus irmãos, chefes de família, 242. E seus irmãos, fortes e valentes, em número de 128, Zabdiel, filho de Hagdolim, era o seu chefe. Entre os levitas, Semeías, filho de Razube, filho de Azaricã, filho de Razabias, filho de Boni. Sabatai e Josabede, superintendentes dos trabalhos exteriores da casa de Deus, entre os chefes dos levitas. Matânias, filho de Mica, filho de Zebedeu, filho de Asaf, o chefe que entoava o cântico de louvores no tempo da oração. Total dos levitas residentes na cidade santa, 284. E os porteiros, Acube, Teumum e seus irmãos, guardiães das portas, 172. O restante dos israelitas, sacerdotes e levitas, estabeleceu-se em todas as outras cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Os natineus estabeleceram-se no quarteirão de Ofel, tendo à frente Sia e Gasfá. O chefe dos levitas de Jerusalém era Aze, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matânias, filho de Mica, um dos cantores, filho de Asaf, encarregado do serviço da casa de Deus. Havia uma ordem do rei concernente a eles, e um salário determinado era entregue cotidianamente aos seus cantores. Fataías, filho de Mesezebel, da linhagem de Zara, filho de Judá, era comissário do rei para todos os negócios civis. Quanto às pequenas cidades e seus arredores, descendentes de Judá, estabeleceram-se em Cariate Arbé e em suas aldeias, em Dibom e em suas aldeias, em Cabseel e em suas aldeias. Em Jesué, em Molada, em Bet-Falé. Em Reizer-Sual, em Bersabeia e em suas aldeias. Em Ciceleg, em Mocona e em suas aldeias. Em Remon, em Saraá, em Jerimute. Em Zanoé, em Odolão e em suas aldeias, em Laquis e no seu território. Descendentes de Benjamim estabeleceram-se desde Geba, até Macmas, Rai, Betel e em suas aldeias. Em Anatote, em Nobe, em Anania. Em Azor, em Rama, Getaim. Em Hadide, em Seboim, em Nebalate. Em Lode e em Ono, no Vale dos Operários. Entre os levitas, houve classes pertencentes a Judá que se uniram à tribo de Benjamim. Neemias 12. A lista dos sacerdotes e dos levitas. Lista dos sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, Saraías, Jeremias, Esdras. Amarias, Meluque, Ratos. Sequenias, Reum, Merimute. Ado, Genton,
Abias, Miamim, Maadias, Belga, Semeias, Joiaribe, Idaías, Selu, Amoque, Eucias, Idaías. Tais eram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos no tempo de Josué. Os levitas, Josué, Benui, Sedimiel, Serebias, Judá, Matânias, que estava com seus irmãos, dirigindo o canto de louvores. Bequibessias e Rani, seus irmãos, alternavam com eles. Josué gerou Joaquim, Joaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada. Joiada gerou Jonatã, e Jonatã gerou Gedoa. Eis os chefes das famílias sacerdotais no tempo de Joaquim, para de Saraías, Maraías. 21 para Esdras, Mozolão. Sob o reinado de Dario, rei da Pérsia, fez-se uma lista de todos os chefes de famílias levíticas e sacerdotais do tempo de Eliasibe, de Joiada, de Joanã e de Gedoa. No livro das crônicas, os chefes de famílias levíticas só estão inscritos até o tempo de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram, pois, Rasébias, Serebias e Josué, filho de Sedimiel, encarregados, alternadamente com os seus irmãos, do serviço dos louvores ao Senhor segundo o rito instituído por Davi, com um coro respondendo ao outro. Matânias, Bequibessias, Abdias, Mozolão, Teumum e Acube eram porteiros e tinham a guarda das portas. Tais eram os que estavam em funções no tempo de Joaquim, filho de Josué, filho de Josedeque, e no tempo do governador Neemias, e de Esdras, sacerdote e escriba. A dedicação dos muros de Jerusalém. Por ocasião da inauguração das muralhas de Jerusalém, convocaram-se os levitas de todos os lugares onde habitavam, para que viessem a Jerusalém celebrar alegremente tal dedicação com hinos e cânticos, ao som de címbalos, cítaras e harpas. Os filhos dos cantores reuniram-se dos campos vizinhos de Jerusalém e das cidades dos netofateus, de Bet-Galgal e do território de Geba e de Asmavete. Porque os cantores haviam construído aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e levitas purificaram-se, e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Fiz então subir a muralha os chefes de Judá, e formei 2 grandes coros para o cortejo. Um ia pela direita, por cima da muralha, na direção da porta da esterqueira. Em seguida caminhavam Osaías e a metade dos chefes de Judá. Azarias, Esdras, Mozolão. Judá, Benjamim, Semeias e Jeremias. Depois os filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semeias, filho de Matânias, filho de Miqueias, filho de Zecur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semeias, Azariu, Malalai, Galalai, Maai, Natanael, Judá e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, o escriba Esdras ia à frente deles. Chegando à porta da fonte, subiram reto diante de si os degraus da cidade de Davi, pela subida da muralha que protege a casa de Davi, até atingir a porta da água, ao oriente. O segundo coro pôs-se a caminho por cima da muralha, do lado oposto. Passando por cima da Torre dos Fornos, caminhou-se até a muralha larga. Os 2 coros se detiveram na casa de Deus, bem como eu e a metade dos magistrados que me acompanhavam. E os sacerdotes Eliasim, Maásias, Miamim, Miqueias, Elisenai, Zacarias, Ananias, munidos de trombetas. E Maásias, Semeias, Eleazar, Aze, Joanã, Melquias, Elã e Ezer, e os cantores se fizeram ouvir, sob a direção de Jesraías. Ofereceram-se naquele dia grandes sacrifícios e houve grande regozijo porque Deus havia dado ao povo um grande motivo de alegria. As mulheres e as crianças tomaram parte também nas festividades, e de muito longe ouviam-se os gritos de alegria que ecoavam de Jerusalém. Naquele tempo, estabeleceram-se homens para guardar as salas que serviam de depósito para as oferendas, as ofertas reservadas, as primícias e os dízimos,
onde foram recolhidas, em suas diversas divisões, as partes assinaladas pela lei aos sacerdotes e aos levitas. O povo de Judá alegrou-se, vendo em seus postos os sacerdotes e os levitas, os quais, do mesmo modo que os cantores e os porteiros, asseguravam o serviço de seu Deus e os ritos das purificações, segundo as ordens de Davi e de Salomão, seu filho. Com efeito, no tempo de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores que cantavam louvores e ações de graças a Deus. E agora, no tempo de Zorobabel e de Neemias, Israel inteiro servia cotidianamente porções destinadas aos cantores e porteiros. Neemias 13. As últimas reformas realizadas por Neemias. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto no qual se dizia que o amonita e o moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus, porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, e haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los, maldição que nosso Deus mudara em bênção. Logo que se ouviu a leitura dessa lei, excluíram de Israel todos os elementos estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, intendente dos depósitos da casa de nosso Deus, e parente de Tobias, colocara à disposição deste último uma grande sala, onde se depositavam até então as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, a taxa dos levitas, dos cantores e porteiros e as ofertas devidas aos sacerdotes. Quando fazia tudo isso, eu não estava mais em Jerusalém. Decorrido algum tempo, voltei a Jerusalém com a aquiescência do rei, e tive conhecimento do mal que havia cometido Eliasibe em favor de Tobias, colocando-lhe à disposição uma sala nos átrios da casa de Deus. Fiquei grandemente indignado. Mandei tirar para fora do quarto todo o mobiliário de Tobias. Ordenei que purificassem a sala, e fiz recolocar os utensílios da casa de Deus, as oferendas e o incenso. Soube também que as dádivas devidas aos levitas não lhes tinham sido entregues, e que os levitas e os cantores encarregados do serviço tinham se retirado cada um para as suas terras. Censurei os magistrados e disse-lhes: por que foi abandonada a casa de Deus? Depois reúne os levitas e cantores, e os recoloquei em seus postos. Então todo o Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do óleo. Confiei a intendência dos armazéns ao sacerdote Selemias, ao escriba Sadoque, e a Fadaías, um dos levitas, com o seu auxiliar Hanã, filho de Zacur, filho de Matânias, porque tinham reputação de integridade, foram encarregados de fazer a distribuição aos seus irmãos. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, que fiz tudo isso, e não apagueis de vossa memória os atos de piedade que fiz pela casa de meu Deus e por seu culto. Na mesma época, encontrei em Judá homens que pisavam uvas durante o sábado, carregavam molhos, e transportavam em jumentos vinho, uva, figos, e toda a espécie de fardos, levando-os para Jerusalém em dia de sábado. Admoestei-os então a respeito do dia em que vendiam os seus produtos. Havia também alguns de Tiro, estabelecidos na cidade, que traziam peixes e toda espécie de mercadorias, que vendiam em dia de sábado aos judeus, em Jerusalém. Dirigi-me aos importantes de Judá: procedeis muito mal, profanando o dia do sábado. Vossos pais faziam o mesmo. Em consequência, logo que as portas de Jerusalém foram cobertas pela sombra, antes do sábado, mandei que se fechassem as portas e só as abrissem depois do sábado. Ademais, coloquei nas portas alguns dos meus homens, a fim de impedir que qualquer mercadoria entrasse no dia do sábado. Então os negociantes e vendedores de toda espécie de produtos passaram uma ou duas vezes a noite fora de Jerusalém. Interroguei-os: por que passais a noite diante das muralhas? Se recomeçardes, mandar-vos-ei castigar. Cessaram então de vir durante o sábado. E ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia do sábado. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso, e tende piedade de mim segundo a vossa grande misericórdia.
Naqueles dias, encontrei judeus que haviam desposado mulheres de Azote, de Amon e de Moabe. A metade de seus filhos falava a língua de Azote e não sabia mais o hebraico. Admoestei-os e os amaldiçoei. Não foi esse, disse eu, o pecado de Salomão, rei de Israel? Não existia rei algum como ele entre a multidão das nações. E haveremos de ouvir que estáis cometendo esse grande crime, e que sois assim infiéis ao nosso Deus, desposando mulheres estrangeiras? Ora, um dos filhos de Jojada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, tornara-se genro de Sanabalate, o horonita. Recordai-vos, ó meu Deus, daqueles que profanaram assim o sacerdócio e os deveres sagrados dos sacerdotes e dos levitas. Foi assim que purifiquei o povo de todo o elemento estrangeiro, coloquei em vigor os regulamentos que sacerdotes e levitas deviam observar em seus respectivos mesteres. E restabeleci a oferenda da madeira nas épocas determinadas, bem como as primícias, levai-o em conta, ó meu Deus, para o meu bem. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, dando início às leituras do livro de Tobias, capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Paz e bênção a todos.